Então, segundo o dicionário, essa palavra, esse termo livre-arbítrio, significa a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isento de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Então, ou seja, em outras palavras, livre-arbítrio é o poder, a capacidade que nós temos de tomar decisões, de agir, de escolher, porém livres de toda e qualquer influência, tanto interna quanto externa. Agora vamos pensar assim, o que a Bíblia diz a respeito disso? O que a gente pode entender que a Bíblia diz? Primeiro, para começar, essa palavra livre-arbítrio, ela não tem na Bíblia. Essa expressão livre-arbítrio a gente não encontra em nenhuma versão da Bíblia, a gente vai encontrar livre-arbítrio. Porém, o livre-arbítrio, falando a respeito do homem, né, da sua vontade, dos seus desejos, das suas intenções, a Bíblia ela fala sobre o ser humano. E ela é bem clara a respeito disso. Ela é bem clara quanto diz a respeito do homem. E a Bíblia diz a respeito do homem que o homem está em um estado de queda, em um estado de morte. Eu queria que, por favor, aí, quem está com Efésios 2, 1 e 2, lesse para a gente, que é um retrato muito bem a respeito, falando de qual que é a condição do homem. Efésios 2, 1 e 2, por favor. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Então, ou seja, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, a gente vê que o pecado que entrou no homem, ele tirou toda a sua capacidade de escolha de tal forma que hoje é impossível para o homem tomar qualquer decisão sem que por detrás disso ele esteja sendo influenciado pela sua natureza pecaminosa, pelo pecado que há na gente. Dessa forma, o nosso arbítrio ele já não é mais livre, porque toda decisão que nós tomávamos vai ser, então, influenciada por esse pecado. Um outro texto muito interessante que fala a respeito do estado do homem, Romanos 3, 10 ao 12. Por favor, quem está com esse texto, lê para a gente. Romanos 3, 10 e 12. Então, nós vemos aí, essa é a condição do homem. Então, de acordo com essa definição que nós vemos que o homem, que a Bíblia traz a respeito do homem, e a definição que nós temos de livre-arbítrio, nós então entendemos que o homem já não tem mais o seu livre-arbítrio. Ou, mudando aqui as palavras, o homem não tem mais o seu arbítrio livre, porque ele então é totalmente influenciado pelo pecado. Vamos pensar aqui vamos fazer uma ilustração, vamos pensar aqui a respeito de um jogo de futebol. Pensa no árbitro de futebol. Né? Até mesmo pela semelhança da palavra árbitro e arbítrio, tem o mesmo significado, o mesmo sentido de juiz. Então a gente imagina uma partida de futebol. O juiz daquela partida, ele vai ali para aquela partida com o objetivo de julgar, de determinar, de acordo com a regra do jogo, aquilo que pode ou que não pode. Então ele vai falar o que é falta, o que é impedimento, quando é lateral, quando é escanteio, quando é gol, quando tudo vale. Porém, para ele poder fazer isso de forma correta, ele precisa ser justo, né? Por isso o nome juiz. E ele, então, ele tem que ser isento de qualquer influência que ele tenha sobre qualquer um dos dois times. Porque imagina, se o árbitro for torcedor de um time, ou simpatizante daquele time, ou até mesmo se ele tivesse sido comprado por um time, né, anteriormente, então agora toda a sua decisão, tudo o que ele for fazer vai estar influenciado pelaquela torcida que ele tem pelo time, ou pelo aquele dinheiro por qual ele foi comprado, de tal forma que agora o seu arbítrio já não é mais livre. Ele também agora está sendo, toda a decisão que ele tiver que tomar ali a respeito do jogo vai ser influenciado pelo aquilo que ele já foi antemão, ou que ele gosta daquele time, ou que já foi comprado. E assim também somos nós. Né? O nosso arbítrio, o juiz que dá dentro de nós. Alguém lê para mim aí Romanos 7, 14. Quem está com esse versículo, por favor. O problema não está na lei, pois ela é espiritual e
7,14, eu queria uma outra versão, por favor, que eu fale a respeito exatamente do pecado. No caso, o escravo do pecado. E fala que porque acho que eu queria essa palavra, né? Escravo do pecado. Vou ler na outra versão. Oh, por favor. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Ok. Então, é justamente porque eu queria pegar essa alusão que eu fiz a respeito dessa ilustração e trazer isso aplicando a nós. Porque, da mesma forma, o nosso arbítrio, né, o juiz que está dentro de nós, ele foi, então, comprado pelo pecado. Por isso que eu queria essa versão. Assim. Ele foi comprado pelo pecado de tal forma que agora o meu pecado, o meu arbítrio, ele está escravizado ao pecado. Então, tudo que eu faço, toda decisão que eu tomar, o meu arbítrio, ele gosta do pecado. Ele é inimigo de Deus. Então, por isso, o nosso arbítrio já não é mais livre. E outro versículo também que fala bem a respeito disso, Tito 3,3. Antigamente nós mesmos não tínhamos juízo. Éramos rebeldes e maus. Éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo. Passávamos a nossa vida no meio da malícia e da inveja. Os outros tinham ódio de nós e nós tínhamos ódio deles. Então, nós vemos que não tem como escapar disso, né? Do pecado que há em nós e da influência que ele nos causa, né? Porém, irmão, nós todos os dias tomamos decisões, fazemos escolhas e elas nem sempre necessariamente são ruins. Por exemplo, você acordou hoje de manhã e decidiu vir para o culto. Você decidiu a cor da camisa que você ia usar, você decidiu se você toma café, se você toma chá, você toma escolhas. Todos os dias nós fazemos esse tipo de escolhas, né? Se eu vou comprar uma moto, se eu vou comprar um carro. E esse tipo de escolha se dá o nome de livre agência. Que nada tem a ver com o livre-arbítrio. Porque nós vemos que o livre-arbítrio ele é a capacidade de tomar escolhas voltadas para o bem, livre de toda influência, tanto interna quanto externa. A livre agência, o que seria isso? A livre agência é nós, como seres humanos, nós somos dotados dessa capacidade de tomar escolhas, de acordo com aquilo que a gente gosta, do que a gente acha certo ou errado. Isso é o que nos torna seres morais, seres intelectuais, né? Diferente, por exemplo, dos animais. E é também justamente essa livre agência... Acho que faltou um. Sim, né? Senão daqui a pouco a Tati vai falar que está errado. Então, é justamente essa nossa livre agência que também nos torna indesculpáveis diante de Deus. Como assim? Vou explicar isso. Porque eu acabei de falar que o nosso livre-arbítrio está escravizado ao pecado. E que nós já somos, então, incapacitados de tomar qualquer decisão voltada ao reino espiritual, qualquer decisão voltada para as coisas espirituais, porque o nosso arbítrio está escravizado ao pecado. Mas agora, como assim, então, por causa da minha livre agência, eu vou ser condenado diante de Deus? É exatamente isso, irmão, porque o fato do nosso livre-arbítrio estar escravizado ao pecado e nós sermos incapacitados, né, totalmente incapacitados de escolher a Deus, a não ser que o próprio Deus nos habilite a isso não nos torna isentos diante de Deus. Isso não entra na nossa mente. Conseguir relacionar isso à soberania de Deus. E a responsabilidade humana é algo impossível. Vamos pensar aqui da seguinte forma. Eu não sei quem já teve a experiência, assim, talvez acho que no Brasil já ter tido, de dirigir um carro desalinhado. Eu dirigia, né, o carro do meu pai lá no Brasil, um Uninho, e eu lembro uma vez que a gente estava indo de Belo Horizonte para Cabo Frio, eu passei num buraco e o carro ficou totalmente desalinhado. De forma que se eu soltasse a direção do carro, ele automaticamente já começava a pender para aquele lado em que ele estava desalinhado. Era a vontade dele, não precisava fazer nada. Era só soltar o volante, só soltar a direção, que o carro já começava a pender para aquele lado que ele estava desalinhado. E assim somos nós também. Vamos imaginar que eu sou esse carro. A minha vontade, o meu desejo, ela está desalinhada da vontade de Deus. O pecado que há em mim, ele me desalinha da vontade de Deus.
De tal forma que, igual como no carro, eu precisava estar firme no volante, segurar o volante a compensar esse desalinhamento dele, porque senão o carro ia ribanceira abaixo. Eu tinha que segurar forte o volante para manter o carro firme e reto ali na estrada. E só a vontade, a soberania de Deus colocando a mão e me guiando pelos caminhos dele é que eu posso, porque eu sozinho não posso me realinhar a estrada, me realinhar ao caminho. É Deus que tem que vir com a sua mão poderosa e me colocar de volta no caminho. E isso Deus faz somente com quem Ele quer. E de forma que Deus ele não é injusto em não fazer com quem Ele não quer. Porque Ele estaria nos deixando simplesmente a nossa própria vontade. Como eu falei, era só eu soltar o carro, não precisava fazer nada. O carro já ia automaticamente para o lado que ele estava desalinhado. Se Deus me deixar a minha própria vontade, a minha vontade, ela está desalinhada à vontade de Deus, como eu falei. Então Deus ele não é injusto em não fazer com que Ele não quer, Ele está apenas nos deixando a nossa própria vontade. E nós sabemos muito bem disso. E temos um texto muito interessante que o apóstolo Paulo fala em Romanos 7, 18 ao 20. Por favor, leia para mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. O pecado que habita em mim. Então, é a minha vontade. O pecado me leva a desalinhar. E nós vemos isso muito claro. Basta a gente olhar uma criancinha. Você precisa ensinar, né, os pais aí, precisam ensinar a criança a pecar? Você precisa ensinar seu filho a mentir? Você precisa ensinar ele a se irar? Não, nós vemos que isso já está nele. Deus, se apenas deixarmos ele a sua própria vontade, nós vemos esse... Eu ouvi uma frase essa semana, né, de o Iago Martins, não sei se vocês conhecem, né, dos dois de teologia, que ele fala assim, sabe essa criancinha linda, fofinha, que você quer apertar e morder? Então, ela é algo mais parecido com o demônio que tem na Terra. Porque, gente, é isso que a própria vontade dela está ali se manifestando. Se não for Deus, então, conduzir ela para o caminho, ela vai virar um monstrinho. É o pecado dentro de nós. De forma também que nós não podemos culpar a Deus. Deus não pode ser responsabilizado pelo aquele mal que nós cometemos, pelos nossos erros. Tiago 1, 13 e 14 fala a respeito disso. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Ou seja, elas são atraídas e tentadas pelos seus próprios maus desejos, pelo pecado que há dentro dela. Por isso que eu falei, irmãos, que conseguir conciliar a soberania de Deus e a responsabilidade humana é algo impossível para nós. E é isso, a teologia dá o nome de antinômio. Ou, uma palavra mais popular, conhecida, paradoxo. Ajuda dos universitários. Paradoxo. O que seria isso? Esse antinômio, ou paradoxo, são quando duas verdades, elas parecem, aparentemente, se contradizer. Né? Igual eu falei aqui, ó. Mas elas caminham juntas, paralelas uma com a outra. Vou dar 2 exemplos de antinômio na Bíblia, que está bem fresco na nossa memória, que são dos capítulos anteriores que a gente estudou na nossa confissão. A primeira é a respeito da Trindade. Nós vemos na Bíblia uma série de versículos que fala que existe apenas um Deus, um único e verdadeiro Deus. Porém, na mesma Bíblia, a gente vê uma outra série de versículos que fala que existe o Pai, que é Deus, que existe o Filho, que é Deus, e existe o Espírito, que também é Deus. Então, como é que é? São 3 deuses? É um Deus que se manifesta de 3 formas diferentes? Não, é um único e verdadeiro Deus. Como explicar isso, irmãos? Eu não sei. Se você sabe aí, me ajuda, porque eu não sei.
O outro exemplo que está bem mais claro para a gente aqui, mais recente na nossa memória, é a respeito do ser de Cristo, da natureza de Cristo. Nós vemos na Bíblia, então, uma série de versículos que fala a respeito da humanidade de Cristo. Que Cristo, ele é verdadeiro Deus, que Cristo ele estava desde a eternidade na criação, que ele e o Pai são um. Porém, também na mesma Bíblia existe uma outra série de versículos falando a respeito da humanidade de Cristo. Que ele sentiu fome, sentiu sede, se irou, que ele teve cansaço, que ele morreu. Então, como que é isso? Jesus ele é 50% homem, 50% Deus? Jesus ele se manifesta uma hora como homem e depois outra hora como Deus? Não, nós aprendemos isso, né? Jesus ele é 100% homem, 100% Deus. Ele é o Deus homem. E como explicar isso também, irmãos? Eu não sei. Nós não sabemos. Isso não cabe a nós hoje sabermos. Não cabe a nós, não entra na nossa cabeça, na nossa mente limitada pelo pecado. E então o que nós temos que fazer é assim como Paulo diz aí em Romanos. Não, e isso Paulo vai explicar em Romanos 11:33. Quem está com esse versículo? Romanos 11:33. Ah, não, está aqui, não distribui para ninguém. Acho que esse eu não paro de distribuir. Mas, por favor, alguém aí, Romanos 11:33. Ó, insondáveis são os teus caminhos. Quem pode conseguir compreender isso, irmão? Hoje nós não temos como conseguir compreender isso. Uma ilustração bacana sobre isso é o seguinte: vá numa linha de trem, numa estação de trem, e fique parado ali no meio das duas linhas de trem. Você vê as duas linhas caminhando assim, correndo uma do lado da outra. E se você olhar lá no horizonte, elas se juntam. É assim, essas verdades bíblicas, então, elas caminham paralelas uma junto com a outra e vão se encontrar lá na eternidade. Lá na eternidade a gente vai conseguir entender. Hoje, nós, por causa que o nosso livre-arbítrio, a nossa livre-agência, não cabe a nós conseguirmos entender isso. Então, o que nos resta fazer é como Paulo diz em 2 Coríntios 10, na parte B do versículo 5, fala assim: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É isso que nós temos que fazer, irmãos, obedecer e crer. E obedecer a Cristo. Então, aqui agora nós definimos então bem o que é o livre-arbítrio e a livre-agência. Então, recapitulando, livre-arbítrio é a capacidade que nós temos de escolher, a capacidade de tomar escolhas voltadas para o bem, livres de toda e qualquer influência, tanto interna quanto externa. Livre agência é o que nos torna humanos, é a nossa capacidade de tomar decisões, de fazer escolhas, que nos torna seres morais. Então, definido bem isso, vamos abrir você que já está aí com a sua apostila, com a sua confissão aberta, vamos começar então a entrar aqui para a nossa confissão. O capítulo 1, a gente está no capítulo 9, o parágrafo 1 aí, acompanhe a leitura, por favor. Deus dotou a vontade do homem com tal liberdade natural e poder de ação em escolha que ela não é nem forçada, nem predeterminada para o bem ou para o mal, por qualquer necessidade da natureza. Então, do que a confissão está tratando aqui? Olha, Deus dotou a vontade do homem com tal liberdade. O que é isso? Livre-arbítrio. Então, Deus dotou o homem com o livre-arbítrio. Porém, nós vamos entender aqui de que período a apostila está falando aqui, a confissão está falando. Quando ele fala assim, Deus dotou a vontade do homem com essa tal escolha que ela não é forçada nem predeterminada, ou seja, eu falei que ela não é influenciada, ela não é predeterminada para o bem ou para o mal. Esse período aqui da história é tratado como pré-lapsariano. Alguém sabe falar o que é isso? Lembra aqui desse termo, o que é? Pré-lapsariano? Justamente, antes do pecado. Aqui, né, a ideia pré, que vem antes. Lapso, o que significa a palavra lapso? Queda, perda, erro. Então, aqui, antes do pecado, né? Antes da queda.
Antes da queda. Então, quando a gente fala aqui, ó, Deus dotou a vontade do homem. De que homem que ele está falando aqui? Vamos lá, gente. Adão. Por quê? Adão, sim, tinha o seu livre-arbítrio. Adão foi dotado por Deus com essa vontade livre. O arbítrio de Adão era livre. Tanto que ele podia tomar suas decisões livremente. E nós vemos aqui, então, porém, no ponto 2, acompanhe aí a leitura. Parágrafo 2. O homem em seu estado de inocência, ou seja, que estado é esse? Fala aqui, o homem em seu estado de inocência. Porém, ainda é falando desse período pré-lapsariano, ou seja, o homem em seu estado de inocência onde? No Éden, no jardim. Tinha liberdade e o poder de querer fazer aquilo que é bom e agradável a Deus. Ou seja, ele podia, então, exercer o seu livre-arbítrio. Mas ainda assim era instável, de forma que ele podia cair deste pecado. Lê para mim aí, por favor, Gênesis 3:6. Quem está com esse versículo aí? Esse eu entreguei, né? Gênesis 3:6. Quando a mulher viu que a água lhe parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido. O comeu também. Ou seja, então nós vemos aqui que apesar de Adão ter sido criado então com essa livre vontade, essa palavrinha aqui ela era instável. Ele podia então cair desse estado. E nós vemos que foi exatamente isso que aconteceu. E isso, como até o pastor Carlos pregou aqui, não pegou Deus de surpresa. Isso já estava dentro dessa soberania de Deus. Porque Adão, sim, ele tinha o seu livre-arbítrio. Ou seja, o carro de Adão estava alinhado. Adão tinha o seu carro alinhado. Porém, né, imagina aí, ele estava andando lá no jardim com a Eva do lado, então ele passou em cima de um coco. Por que coco? O Glauber fala que o fruto proibido aí era o coco. Porque é de que fruto que você toma e come? Coco. É brincadeira. É brincadeira. Tomou e comeu. Que fruto que você toma e come, né? Mas é brincadeira, né? Hã? É brincadeira. Não tá batendo bem, não. Então, é brincadeira, mas pensa assim, né? Fazendo essa alusão lá à ilustração do carro. Adão, ele estava lá com o seu carro, então ele passou em cima do coco lá e desalinhou. O seu carro, então, agora que estava alinhado, ele se desalinha da vontade de Deus. E isso, como eu falei, é a respeito dessa soberania de Deus. Que Deus assim já tinha predeterminado para que isso fosse, né, de acordo com o plano de salvação que ele tinha para a humanidade. Bom, vamos passar aqui para o ponto 3 da apostila. Se eu entrar aqui agora, eu vou ter que continuar. Vai sim. Quanto tempo ainda tem? Vamos entrar aqui, não vou parar não. O ponto 3 aqui da apostila fala assim a respeito, então acompanha aí a leitura. O homem, por meio de sua queda, em seu estado de pecado, perdeu completamente todo o poder da vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação. Assim como o homem natural, inteiramente adverso a esse bem e morto em pecado, não é capaz por sua própria força de converter-se ou preparar-se para isso. Ou seja, foi aquilo que eu falei. Ó. Vamos por parte aqui. Ó. O homem, por meio da sua queda. Então aqui, se a apostila antes estava tratando desse período pré-lapsariano, aqui já entra no período pós-lapsariano. Então, aqui a gente fala pós, que é o período depois da queda, ok? Então, o homem, ele perdeu completamente todo o poder da vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação. E o que é isso? Qual que é a definição disso aqui que nós vemos? O livre-arbítrio. Ele perdeu o poder da vontade quanto a qualquer bem espiritual, ou seja, aquela vontade que ele tinha de tomar decisões voltadas para o bem. O homem, então, perde o seu livre-arbítrio. E nós vamos entender por que a confissão ela fala disso aqui. Por que ela trata falando que o homem perdeu o seu livre-arbítrio, perdeu essa vontade quanto a qualquer bem espiritual. Assim como o homem natural, inteiramente adverso a esse
bem, morto em pecado, não é capaz de sua própria força, ou seja, igual eu falei, o homem não é capaz mais de sozinho agora se alinhar à vontade de Deus, ou preparar-se para isso. Bom, nesse ponto aqui então agora, dessa queda, eu preciso abrir um parêntese e contar um pouco a respeito da história. E é um parêntese um pouco longo, por isso que eu pensei assim, se para aqui ou não, mas eu vou continuar agora. É um parêntese um pouco longo, porque eu preciso contar um pouco da história, porque a respeito de como você interpreta, vamos colocar aqui, né, esse período aqui, que é a queda, da maneira como você interpreta isso, e como essa queda interferiu no homem, isso vai desembocar no que a teologia chama de soteriologia. Você sabe o que é isso, soteriologia? É o quê? Fala, pode falar, irmã. É o quê? Estudo da salvação, justamente. Então aqui está ligado à salvação. Então, da maneira como a gente observar a queda e como ela interferiu no ser humano, isso vai diretamente interferir aqui nesse estudo da salvação, nessa soteriologia. E isso é de total importância para a gente, isso é fundamental para a gente. Então vamos parar um pouco aqui, vou abrir esse parênteses para a gente contar um pouco da história e olhar para trás e ver como grandes homens no passado, eles interpretaram isso e como isso interferiu na raça humana. Por volta do início do quarto século, né, anos 300, 400 depois de Cristo, um homem chamado Pelágio, não sei se os irmãos se lembram bem, o nome desse miliante já apareceu em outras heresias aí, né? Então, um homem chamado Pelágio, ele olhando para essa queda, ele disse que o pecado aqui, ele foi... a consequência desse pecado, ela só foi sofrida apenas por Adão. Adão sofreu as consequências pelo pecado original. A sua descendência, os filhos de Adão, não nasceram com a consequência desse pecado. Então, ou seja, a descendência de Adão, ela nasce com o seu livre-arbítrio. Ela nasce com o seu estado natural com que o homem foi criado. Então, com isso, a queda não afetou o livre-arbítrio do homem. Porém, um homem muito brilhante, capacitado por Deus, né, que também olhando para esse período, interpretando à luz da palavra de Deus, chamado Agostinho, o pastor citou ele aí hoje também, ele olha para essa queda e fala, não, peraí, o homem sofreu sim as consequências desse pecado. Conforme alguns textos nós acabamos de ler já, Efésios 2, que diz que o homem está morto em seus delitos e pecados, que diz que não há um justo sequer. E Pelágio também, através de alguns outros versículos, né, Romanos 5, 12... Não está aqui, eu não ia entrar nessa parte, por isso que eu não distribuí para ninguém. Mas, por favor, aí, Romanos 5, 12, por favor. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. 1 Coríntios 15, 21. Leia aí para mim, por favor. Leia aí a lição, 1 Coríntios 15, 21. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Então, ou seja, Agostinho afirmava que o pecado de Adão, o pecado original, ele afetou sim a humanidade. Ele afetou sim o homem falando nisso, que através de Adão, que é o nosso cabeça federal, é o nosso representante federal, o pecado veio a nós, de forma que nós já nascemos, então, debaixo da escravidão desse pecado. Como diz também o rei Davi, né? Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, eu já nasci debaixo da ira de Deus, eu já nasço com a consequência dessa queda, desse pecado. Então, com isso, a Igreja Católica, né, e a Igreja Católica a gente entende aqui por a Igreja Universal, né, que era a única igreja que existia na época, então católico significa essa Igreja Universal. A Igreja Católica, então, ela considera o pelagianismo, né, esse ensino de Pelágio, como heresia. Porém, passando alguns anos, alguns outros bispos e teólogos da Igreja Católica, eles tentam fazer uma espécie de junção entre essas duas visões. Eles dizem, sim,
O homem foi afetado por este pecado, pela queda, mas não a ponto de tirar totalmente o poder de escolha do homem. De forma que a graça, ela colabora para que o livre-arbítrio do homem possa ser restaurado. De forma, então, que agora ele pode novamente discernir pelas coisas espirituais. E a isso, então, foi dado o nome de semi-pelagianismo. E agora a gente vai dar um salto gigante na história, porque a gente está ali, né, nesse meados do IV século, e durante toda a Idade Média, né, o período medieval, a Igreja Católica ela adotou essa visão semi-pelagiana. E isso só foi se romper lá no século XVI, nos anos ali de 1517, mais ou menos, junto com a Reforma Protestante. Então, Lutero, Martinho Lutero, que foi um dos pais da Reforma, ele teve um embate muito grande com um homem chamado Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã era um homem que ele era adepto desse ensino semi-pelagiano. E Agostinho, por sua vez, ele abraçou os ensinamentos. Lutero abraçou os ensinamentos de Agostinho. E os dois tiveram um embate muito grande a respeito disso. Até então que Lutero ele escreve um livro a respeito disso, que é, em português, né, traduzido como Nascido Escravo, que é mais uma refutação a respeito dos ensinos de Pelágio e essa ideia semi-pelagiana. Passado mais alguns anos, então, vamos correr aqui na história, Calvino, que também foi um dos pais da Reforma, ele, olhando também para os ensinamentos de Agostinho, ele começa a enfatizar ainda mais a questão da soberania de Deus. E com isso ele dizia, se o homem está nesse estado de queda, nesse estado de morte, ele não pode por si próprio salvar. Então isso vem da predestinação de Deus. É Deus quem elege aquele quem ele quer. Então esses ensinamentos de Calvino, ele começou a ser muito influente por toda a Europa, de forma que a maioria das igrejas na Europa já estavam então aderindo ao calvinismo e aderindo à Reforma Protestante. Porém, passado mais alguns anos, até mesmo depois da morte de Calvino, surgiu na Holanda um homem chamado, deixa eu escrever o nome dele, vou escrever só o primeiro nome, Armínio, né? Jacobus Armínio, mas o nome mais popular, Miliante, Armínios. Então, eu acho que o nome dele escreve assim, Jacobus Armínio, só ficar com Armínio mesmo, que é mais popular e conhecido entre nós. Armínio, então, ele começou a ressuscitar os ensinos de Pelágio. E ele começou a ensinar isso, né, nas igrejas, e os seus alunos, depois da morte de Armínio, os alunos dele, né, os seguidores de Armínio, eles juntaram então esses ensinos de Armínio e se reuniram e apresentaram para a igreja da Holanda um documento pedindo com que eles revissem esses ensinamentos que Calvino tinha ensinado, né, e que estava sendo difundido por toda a Europa. Eles então pediram com que a igreja ali revisse isso e que a partir de agora eles começassem a adotar um novo sistema, que era o que eles estavam apresentando. E basicamente o que eles estavam apresentando, eu vou apagar aqui o meio. Vou apagar aqui. Então eu vou apenas citar, a gente não vai entrar muito a fundo nisso, mas eu vou apenas citar eles e dar uma pincelada. Então, o que os arminianos queriam, esses arminianos, alunos de Calvino, eles ficaram conhecidos como sendo... Hã? Eu falei Calvino? Desculpa, ainda bem que vocês estão atentos, foi um teste. Aí... foi para ver se vocês estavam acordados. Mas então, os alunos... E eu falando Calvino, estava escrevendo Armínio aqui, ó. Os alunos de Armínio foram conhecidos como remonstrantes, justamente por causa da remonstrância do pedido que eles estavam ali passando para a igreja da Holanda. Então, eu vou colocar aqui os arminianos. Basicamente, o que eles queriam, então, era a primeira coisa era o livre-arbítrio. Eles diziam assim, eles não negavam a queda, eles não negavam que esse pecado aqui, original, ele afetou o ser humano. Sim, mas não a ponto de tirar o livre-arbítrio do homem. Então eles diziam assim, não, o homem tem sim livre-arbítrio. Então eles pediam isso. O segundo ponto está relacionado à predestinação.
eles não podiam também negar que a predestinação é bíblica. A predestinação está escrita na Bíblia. Tem vários textos que mostram que isso é verdade, que Deus elegeu, que Deus predestinou, que Deus chamou. Porém, eles tentaram dar um jeitinho e relacionaram a predestinação à presciência de Deus. E o que isso quer dizer, essa presciência? É que Deus, através, então, da sua presciência, ele olhou para o futuro e viu que lá em 2019 o Alisson ia crer no Evangelho, aceitar o Senhor Jesus como seu suficiente Salvador. Então, ele foi predestinado a isso. Mas reparem bem, essa predestinação ela já não está mais ligada à soberania de Deus, mas ela está ligada agora ao livre-arbítrio do homem. Porque foi através que Deus olhou para o futuro, ele previu que o Alisson ia ter fé, ele ia usar do seu livre-arbítrio para poder crer no Senhor Jesus. Então, é através da presciência de Deus, porque ele viu que o Alisson ia crer. Então, aqui, a predestinação está ligada ao livre-arbítrio do homem. O terceiro ponto que eles queriam está relacionado à expiação do sangue de Cristo. Então, expiação. Eles diziam assim, que o sangue de Cristo na cruz, ele foi para todos os homens, porém, para nenhum homem em particular. Ou seja, o que quer dizer? Que Cristo, na cruz, ele abriu a possibilidade para que todos, através de usar o seu livre-arbítrio, eles pudessem crer no Senhor Jesus e serem salvos. Então, ou seja, porque eles pensavam assim, se o sangue de Cristo na cruz foi pelo Alisson, em particular pelo Alisson, quer dizer que o Alisson ele tem que aceitar o sangue de Cristo. E se o Alisson tem que aceitar o sangue de Cristo, quer dizer que ele já foi predestinado a isso. E se o Alisson já foi predestinado a isso, fere o livre-arbítrio do Alisson, porque ele não teve o poder de escolha. Então, uma vez que ele foi predestinado, está ferindo o livre-arbítrio dele. Ou seja, então a expiação aqui ela foi geral, porque Cristo abriu a possibilidade para que o Alisson, vou pegar esse de exemplo agora, para que o Alisson pudesse usar o seu livre-arbítrio e crer no Senhor Jesus. E isso foi de uma forma geral, não em particular, porque isso estaria ferindo aqui o livre-arbítrio do Alisson. O quarto ponto, eles estavam falando a respeito da graça. Eles entendiam sim que o homem ele precisava ser regenerado, que ele precisava da graça de Deus, porém essa graça podia ser resistível. Ou seja, prestem atenção, o livre-arbítrio do homem ele é levado até as últimas consequências. Por quê? Aqui é como se fosse assim, Deus está lá falando com o Alisson. Alisson, me aceita. E o Alisson, através do usufruto do seu livre-arbítrio, ele fala, não quero, eu estou usando meu livre-arbítrio, não quero. E Deus está lá insistindo com o Alisson, me aceita, me dá uma chance, eu dei meu filho para morrer por você. E o Alisson falando, não, eu não quero, meu livre-arbítrio, eu estou usando meu livre-arbítrio. E Deus, então, ele respeita o livre-arbítrio do homem até as últimas consequências, a ponto de que o Alisson vai para o inferno usando o seu livre-arbítrio. Porque Deus ele não pode fazer nada, ele deu o livre-arbítrio para o homem e o homem está usando o seu livre-arbítrio. E o quinto ponto está relacionado a, como é que eu vou dizer isso aqui? Perseverança. A perseverança, no sentido de que, se hoje o Alisson usou o seu livre-arbítrio e aceitou a Cristo, amanhã ele já pode usar o livre-arbítrio dele de novo e falar, não, eu não creio mais em Deus, eu não creio mais em Cristo, eu vou usar do meu livre-arbítrio e desistir. Então aqui ele diz que essa perseverança, não posso colocar perseverança, vou colocar queda, ela pode cair da graça. Então com isso o Alisson, ele apostatou da sua fé, ele caiu da graça. Ele já não ele usou o seu livre-arbítrio e disse que não quer mais usar. Então hoje ele pode estar salvo, amanhã ele já não pode mais. Então, basicamente, como eu falei, foram esses 5 pontos. Esses 5 pontos que... eu ia falar isso aí, o crente Margarida, que é assim, salvo, não salvo, salvo, não salvo. Então, esses 5 pontos foram que esses arminianos apresentaram para a igreja da Holanda. E a igreja, então, ela convoca um sínodo. Um sínodo significa
tipo uma assembleia. Eles faziam uma reunião, então uma assembleia onde se reuniam vários teólogos, né, da Europa, de várias igrejas diferentes, várias denominações, várias nacionalidades, e eles sentavam para debater a respeito dessas coisas teológicas. E durante mais de um ano, convocando sínodos, houve então a convocação do último e grande sínodo na cidade da Holanda chamada Dort. Isso ficou conhecido então como sendo o Sínodo de Dort. E nesse sínodo, esses teólogos ali, eles chegaram à mesma conclusão então, que anteriormente já havia chegado por Calvino, Lutero e por Agostinho, que aí eles fizeram a resposta. Primeiro, o homem, ele não tem o livre-arbítrio. A queda, o pecado aqui da queda, afetou o homem de tal maneira que ele não consegue mais, ele não tem mais esse livre-arbítrio, conforme os textos que nós já acabamos de ler. E isso deu o nome de total depravação. O segundo ponto, aqui por total depravação, é importante falar que, sim, eles não estavam querendo dizer que o homem, por ter essa total depravação, ele é, como é que eu vou dizer? Ele é tão pecador quanto ele poderia ser, ou seja, ele vai pecar sempre da pior forma. Porque essa total depravação, ela não está relacionada quanto à intensidade desse pecado, mas sim relacionada à extensão do pecado. Ou seja, a queda, ela afetou não só algumas áreas do ser humano, deixando, né, outras livres, mas ela atingiu a extensão do homem por completo, de forma então que é total depravação, ou seja, o homem é totalmente depravado. O segundo ponto é a questão da predestinação. Então eles falavam, o homem, já que o homem é totalmente depravado, ele não tem como usar o livre-arbítrio de Deus, o livre-arbítrio, a não ser que Deus o capacite a fazer isso. Então, essa predestinação, ou eleição incondicional, que é o nome que eles deram, eleição, vou colocar aqui, incondicional. E esse incondicional é justamente uma resposta a essa questão da presciência de Deus. Não é que Deus olhou lá para o futuro e previu que o Alisson ia ter fé. Como a palavra já diz, é totalmente incondicional. Não depende de condição nenhuma do Alisson em crer, não depende de condição nenhuma que Deus previu que ele ia ter fé, que Deus previu que ele ia ter um caráter aprovado e receber a graça. É totalmente agora baseado na soberania de Deus. É Deus quem elege, segundo quem Ele quer, e isso é totalmente incondicional ao homem. De forma que, então, que se uma coisa, né, que eles entraram numa encruzilhada assim, porque se Cristo morreu por todos os homens, quer dizer, então, que Cristo pagou o preço pelo pecado do Alisson. Mas o Alisson, então, usando o livre-arbítrio dele, ele vai para o inferno pagar o preço do pecado dele de novo. Então, ou seja, o preço do pecado do Alisson está sendo pago duas vezes. Primeiro por Cristo na cruz e depois pelo próprio Alisson no inferno. E isso era inaceitável para eles aqui. De forma que se Cristo morreu por Alisson, o Alisson não vai para o inferno. Agora salve você, Elisão. Só tá do lado do Arminho. Então, aqui é totalmente incondicional, ó, Alisson. O terceiro ponto, a respeito da expiação. E eles disseram assim, sim, o sangue de Cristo ele é potencialmente poderoso para salvar todos, se, porém, todos tivessem sido eleitos. Então, já que todos não são eleitos, essa expiação aqui, ela é limitada. Mas não no sentido de limitada, que o poder do sangue de Cristo ele é limitado, mas ele é porque ele é direcionado apenas para esses a quem Deus já o elegeu de antemão. O quarto ponto é a respeito da graça. Aqui, então, eles diziam assim, é através da graça, né, comum, a graça que é manifestada através da pregação do Evangelho, através, né, da exposição da palavra de Deus, Deus, então, de maneira irresistível, de uma maneira sobrenatural, no tempo certo, Ele vai chamar os seus eleitos. Então, eles deram o nome de graça irresistível.
E aqui interessante também é que por graça irresistível, a gente não tem que entender como se fosse Deus pegando, né, um miserável do Alisson, pecador, e arrastando para dentro da graça, enquanto o Alisson está lá esperneando, falando que ele não quer. Essa questão do irresistível é como se o Espírito Santo viesse até o pecador e tirasse dele a venda, tirasse as escamas dos olhos dele e o fizesse agora então enxergar essa maravilhosa graça de Deus, fizesse enxergar a beleza do Evangelho, fizesse enxergar a Deus de forma que ele não consegue resistir e que pela sua... Eu apaguei a livre agência. E que através da sua livre agência, o homem vai tomar a decisão por Cristo, como o pastor acabou de pregar hoje. Mas a gente vê bem, ele só vai tomar porque ele foi movido pelo Espírito Santo. Então o homem, através agora da sua livre agência, ele decide de forma irresistível a aceitar a Cristo. E o quinto ponto é a respeito da perseverança, né? Então aqui é o seguinte, se o homem é totalmente depravado, se Deus quem o predeterminou a salvação desde antemão, deu o seu filho para morrer por ele na cruz, chamou de maneira irresistível, o próprio Deus, através também do seu Espírito Santo, vai fazer com que esse eleito permaneça na graça. Vai fazer com que a mão de Deus no volante, que vai fazer com que a gente continue caminhando no caminho, de forma que essa perseverança, ela é obra de Deus, ela não está atribuída ao homem. Porque, como eu falei, se soltar, a vontade do homem vai começar a declinar de novo para o pecado. Mas é o próprio Deus que faz com que o homem persevere e continue no caminho. Então, isso aqui hoje é o que nós conhecemos como sendo os 5 pontos do calvinismo. Mas repare bem, foi uma resposta aos 5 pontos do arminianismo. Né? Então, por isso que eu falei agora, esse ponto aqui é o fundamental. Esse aqui, ó, é o que vai desembocar em todo o resto. Por isso que aqui, a forma como a gente interpreta isso daqui é fundamental, que vai desencaminhar em todo esse resto. Por isso que eu falei que isso aqui é de suma importância para a gente. Porque se você assumir ou aceitar ou entender que existe livre-arbítrio, você vai por aqui, é esse caminho que a gente vai seguir. Mas uma vez que o livre-arbítrio não existe, é por aqui que a gente segue. É esse caminho aqui. E aqui eu queria voltar nesse ponto aqui rapidamente, né, se eu não me fiz ser muito cansativo ou mesmo confuso, os irmãos vão perceber que esse ponto aqui, ele está totalmente ligado a essa questão aqui, ó. Porque, como eu falei, é através da graça comum. O que é isso? É através da pregação do Evangelho, que é exposta a todos. Né? Cristo manda com que o Evangelho seja exposto a todos. Que a gente tem que anunciar o Evangelho a todos, justamente porque nós não sabemos quem são esses eleitos. Então, é através dessa graça que entra essa questão aqui e também o que nos torna totalmente indesculpáveis diante de Deus. Porque, como o pastor acabou de pregar também, nós somos expostos ao Evangelho. Nós somos... a palavra de Deus é chegada a nós e exige de nós, então, uma resposta quanto a isso. Porém, nós vimos que só pode tomar resposta, só pode ter uma decisão favorável a isso aqueles a quem Deus já o elegeu e chamou de maneira irresistível. Então, entender isso daqui, irmãos, é coisa que não entra na nossa cabeça hoje. E uma ilustração muito legal que eu vi sobre isso é o seguinte. Imagina que tem uma rua, né, passando aqui e tem uma porta bem grande e tem escrito pelo lado de fora assim dessa porta: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí a pessoa passa, olha, lê aquilo. Ah, não, quero não, vou embora. Decidi, isso não é para mim, tchau, vai embora. Opa. Aí outra pessoa vem, lê aquilo, vinde a mim, todos. Ela fica curiosa, aí põe a cabeça lá para dentro, olha um pouquinho assim. Ah, que sabendo, não quero não, vou embora. Aí depois vem uma terceira pessoa, olha aquilo, fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. A pessoa fala assim, cara, isso é para mim, eu quero. Eu decidi e vou entrar. Então a pessoa entra. Quando ela entra, ela olha para trás e vê escrito assim no umbral da porta, assim pelo lado de dentro: só pode vir a mim aquele que o Pai trouxer. Então é essa ilustração aqui que ilustra bem isso daqui. A gente fala assim, eu tomei a decisão, mas quando a gente entra, a gente fala assim, eu só vim porque o Senhor me trouxe. Porque se não fosse o Senhor me trazendo até aqui, eu não teria vindo. A minha direção estava conduzindo a ribanceira abaixo lá. Foi a mão do Senhor que me trouxe até aqui. E isso
é sobrenatural. E é esse exatamente o quarto ponto da nossa apostila. Vou correr aqui porque já está dando um tempo, mas tem até 1 hora. Aí vamos lá. O quarto ponto aqui, então, da apostila vai dizer exatamente a respeito disso, de quando Deus chama o pecador ao arrependimento. Quando Deus converte um pecador e o transforma para o estado de graça, ele o liberta da sua natural escravidão ao pecado. E por sua graça, o habilita livremente, é o que eu falei, através da livre agência do homem, Deus faz com que ele tome essa decisão livremente. Então, por sua graça, o habilita livremente querer e fazer aquilo que é espiritualmente bom. Ainda assim, em razão da sua corrupção remanescente, ele não o faz perfeitamente, nem apenas deseja o que é bom, mas também o que é mal. Isso quer dizer que aqui, até nessa perseverança, não quer dizer que no meio do caminho a gente vai passar por uns coquinhos no meio do caminho, vai fazer com que o carro dê aquela balanceada, porque, como diz aqui, ó, ainda assim, em razão da sua corrupção remanescente, porque a gente ainda está aqui nesse corpo pecador, né? O pecado ainda está aqui nos influenciando e a gente vai, às vezes, dar aquela pendida para o lado, mas é Deus segurando a gente o que nos faz perseverar. E também o que e por isso não só também faz com que a gente não queira só coisas boas, mas também deseje o que é mal. Filipenses 2:13, alguém lê para mim, por favor. Filipenses 2:13. Eu não dei esse versículo aí, que eu pensei que não ia chegar lá, né? Pois é Deus quem impediu em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. É isso que eu acabei de falar, né? É Deus quem faz efetuar o querer, porque na nossa vontade nós não conseguiríamos. E o ponto 5, para terminar aqui esse capítulo da nossa confissão a respeito do livre-arbítrio, fala aqui então: a vontade do homem é feita imutável e perfeitamente livre, somente para o bem, apenas no estado de glória. Então vamos pensar assim, ó, no ponto 1 e 2 aí da confissão, aqui está tratando a respeito do período pré-lapsariano, né, da queda, antes da queda. O ponto 3 e 4 está tratando a respeito do período pós-lapsariano, depois da queda. Já esse ponto 5, ele está tratando a respeito da glória vindoura, do tempo futuro. A vontade do homem é feita imutável, perfeitamente livre. O que é isso? O que é essa vontade do homem aqui? Livre-arbítrio. Ou seja, a vontade do homem é feita imutável e perfeitamente livre somente para o bem. Livre-arbítrio. Apenas no estado de glória. Então, somente lá na glória é que então estaremos com esse arbítrio perfeitamente livre novamente. É como a música que a gente canta aqui, né? Se os irmãos lembram da música de semana passada, que diz assim: justificado fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. A segunda parte da música fala: fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado, livre serei. Ou seja, nesse estado de glorificação já estaremos ali livres da presença do pecado. Onde ali, então, através da glorificação que recebemos, através de Cristo, nós teremos a nossa vontade completamente livres. Alguma pergunta, alguma dúvida, irmão? Pode perguntar, que o Glauber está aqui pronto para responder. Tem mutável aí, né? A diferença de ação. Isso. É um ponto importante aqui que eu queria... o Glauber me lembrou. Aqui, essa vontade é feita, o que a confissão diz aqui, ó, a vontade do homem é feita imutável. Repare, então, que quando Deus criou o homem lá no jardim, Éden, no Adão, que tinha o seu livre-arbítrio, o que ela diz aqui? Ela era instável. Adão, ele tinha isso, porém era instável. Agora, aqui, nesse estado de glorificação, ela é imutável. Muito louco. Alguma dúvida, gente? Se quiser perguntar, manda aí, que o Glauber está aí para... Eles têm, eu acho que sim. Tem. Se eles têm até o livre-arbítrio, quanto mais a livre-agência.
E, bom, mais alguma colocação, irmão? Vocês queiram falar alguma coisa? Querem? Eu falei, eu acho que tem. Se eles têm o livre-arbítrio, quanto mais a livre-agência. A livre-agência todo ser humano tem. Vamos dizer assim, ó, livre-arbítrio, Adão tinha. Livre-agência, Adão também tinha. Nós hoje, porém, nós não temos mais o livre-arbítrio, mas nós temos a livre-agência. Se eles creem que existe o livre-arbítrio ainda, então eles creem que continua existindo, que também tem a livre-agência, e isso não vai interferir, né? Tem uma boa aqui, rapaz. Deus tem livre-arbítrio? O pastor Glauber vai responder essa pergunta. Deus tem livre-arbítrio. A vontade de Deus ela é soberana. Então, é livre. Ela é livre para decidir o que ele quer. Incondicional. Deus pode mentir? Nossa, essas perguntas estão meio capriciosas ainda. Não, Deus não pode mentir porque ele Deus tem. Se for para Bíblia, se lembra de fazer o que quiser para o bem e para o mal, nem Deus tem. Deus ele não pode, por exemplo, criar uma coisa maior para ele. Ele deixaria de ser o maior. Entendeu? Deus não pode mentir. A palavra de Deus diz. Deus não pode mentir. Criar uma bola quadrada. Se ele criou com essa definição, ele pode fazer algo diferente. Então, olhando para a definição do livre-arbítrio total, nem Deus tem. Não, pastor, mas livre-arbítrio diz respeito a escolhas espirituais para o bem. Isso. E o livre-arbítrio foi que caiu, né? Então, nesse caso, Deus só pode fazer escolha para o bem, ele não pode fazer escolha para o mal. Uma frase que eu coloquei bem só. Porque ele não é influenciado pelo mal, pelo nem- pecado, Deus Não pode. Por isso as escolhas de Deus, soberanamente, elas podem ser ditas que são livres. Então, Mas é o que acontece é o seguinte, hoje os arminianos dizem que existe um livre-arbítrio para o que ele tem um livre-arbítrio para o bem. Na verdade, ele tem um livre-arbítrio só para o mal. Ele só pode obedecer ao pecado, certo? O incrédulo. E a ideia de falar que tem um livre-arbítrio é que ele pode fazer tanto o mal quanto o bem. A ideia do arminianismo é que esse livre-arbítrio geral, dentro do conceito desse livre-arbítrio, nem Deus tem. Entendeu? Por quê? Porque o livre-arbítrio que nós vamos ter lá na glória é só para o Bem. bem. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a capacidade do homem fazer escolhas. Nós não vamos poder escolher o pecado. Sim, justamente por causa que ali já não estaremos na presença do pecado. são dos arminianos, né? Lá deles. A livre-arbítrio é a capacidade do homem de fazer escolhas morais sempre voltadas para o bem. Então, mais alguma? Felipe aqui, ó, tem uma dúvida. Sim, tem levantado a mão antes que passou. O pastor quer falar. Mais alguém, irmão? Alguma coisa que queira acrescentar e falar? Então, eu queria terminar aqui com a frase de Lutero. Vou escrever ela aqui. Se o homem de alguma forma, de alguma maneira. Eu só leio, porque eu queria deixar aqui para os irmãos, mas eu vou ler então só. Se o homem, a frase de Lutero para terminar então. Se o homem de alguma maneira atribuir a salvação ao livre-arbítrio do homem, mesmo uma ínfima parte, nada sabe sobre a graça e não conheceu Jesus Cristo corretamente. Martinho Lutero. Vamos orar então, irmãos, terminando? Alguém ora, por favor, conduza a gente em oração. Vou até entregar o microfone. Você vai orar, Cadiel? Não. Isso. Caiu até de joelhos. O Eduardo quer orar então? Pensei que era uma unção. O Eduardo vai orar então. Pensei que era uma unção, só que o cara tá caindo e começou a orar. Aproveita e ora. Vou orar segurando, porque senão, né, vai acontecer alguma coisa aí. Senhor Deus, obrigado por nos dar essa oportunidade de
estar aqui aprendendo mais um pouco da Tua palavra, Senhor. Obrigado por estar abrindo nossos corações para podermos ouvir aqui a Tua palavra. Também abençoe, Senhor, a vida do irmão Rogério, que se dispôs aqui a estar nos guiando e ensinando, Senhor. Obrigado pelo Seu Santo Espírito que nos dá um entendimento, Senhor, para podermos compreender a Tua palavra, Senhor. Obrigado por esse tempo juntos aqui com nossos irmãos, Senhor. Que o Senhor possa abençoar essa tarde junto que teremos também. No nome santo de Jesus é que eu lhe agradeço. Amém.